Olá, amigos e amigas. É com grande alegria que retornamos para mais um episódio Pelos Caminhos do Evangelho. Hoje com um querido amigo. Estamos aqui em Uberaba, num ambiente, como vocês já podem ver, extremamente abençoado, um jardim. E hoje a gente vai trazer um pouquinho aqui da experiência do nosso querido amigo Luísio, que tem nos trazido aí tantas reflexões com o Mildinho. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência, a experiência do Espiritismo nos ajudando a entender, a resgatar esses ensinos de Jesus nesses tempos dificultosos que a gente vive. E para isso a gente selecionou aqui um versículo do evangelista João, no capítulo 14, versículo 26, em que Jesus diz: "Mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse." Meu amigo, com relação a isso e com a experiência que você tem tido com o Mildinho, o que você compartilha conosco aí? Bom, primeiro agradecer, né? A honra de estar aqui, você com o irmão do coração, né? O pessoal não te vê na câmera com o Mildinho, mas eu dou notícia de que você faz parte do processo de criação do Mildinho. Então, é uma alegria imensa estar participando desse projeto que você leva à frente com o NEP, né, Paulo de Tarso. E esse versículo, quando você me falou sobre ele, eu acho que ele tem tudo a ver com isso tudo que a gente está vivendo. Esse processo, esse movimento maravilhoso de resgate do Evangelho na sua essência, na sua fonte original, em todas as manifestações religiosas do planeta no momento. Exato. Sem exceção. Até mesmo nas manifestações religiosas autodenominadas não cristãs, a gente percebe um apreço pelo amor, pela a fraternidade. É claro que nós não estamos mencionando aqui, Arthur, movimentos ortodoxos, radicais, né? Em todas as manifestações religiosas isso existe. Mas, na essência, a religiosidade na Terra está tendo um florescer, um ressurgir e um resgate da essência do Evangelho. Isso a gente percebe. No movimento espírita, muito recentemente, me parece que as pessoas estão com essa sede das palavras de Jesus, das narrativas de cura, de parábolas, os discursos do mestre, as passagens e os feitos da vida dele. Existe um interesse maior por isso tudo, né? E seguindo melhor, de uma maneira mais fiel, mais fidedigna, aquela sugestão literária, ou melhor, aquela sugestão de ideia, de pensamento contida numa produção literária da obra básica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, em Kardec, ali na publicação, no ato de se publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já tinha ali uma grande sugestão para o movimento espírita do porvir, de que o fundamento, o alicerce de toda a atividade espírita no planeta teria como dínamo, como mola propulsora, mas também como leme condutor, o Evangelho de Jesus, né? E cumprindo uma profecia, né? O que é mais bonito, mais belo, que é a profecia do Paráclito, né? Aquele que irá caminhar junto. Então Jesus vem, tem a experiência física de convivência com os apóstolos, de convivência com toda a comunidade encarnada naquele contexto da Israel, da Palestina do primeiro século. Ele marca os corações com a sua presença divina e marca de maneira que isso depois deveria ser resgatado em contextos e circunstâncias que fariam menção à passagem dele. Então, por exemplo, quando você tem o episódio da manjedoura, que é o primeiro ato de Jesus no plano físico, né? Um ato que contém ali a lição da humildade e da solidariedade, né? Do vir ter conosco, estar conosco, mas nas condições que eram populares, que eram do povo. Jesus veio para viver com o povo. Depois, todas as vezes que qualquer alma na Terra vive uma circunstância análoga, isso remete a quem? Ao nascimento de Jesus. E na extremidade, na outra extremidade disso, a crucificação, em que Jesus deixa o plano físico, se despede do plano físico, com uma circunstância de angústia, de aflição, mais uma vez manifestando a sua solidariedade com a nossa aflição, com a nossa angústia, a nossa cruz pessoal, cada um com a sua, né?
De modo que isso fica marcado e, posteriormente, quando a gente vive uma situação aflitiva, angustiante, de crucificação moral, física, o que seja, aquele momento da passagem de Jesus pelo orbe é relembrado. Agora, uma coisa é certa. A gente tem em função do canto da sereia, das circunstâncias, de excesso de conforto no mundo de hoje, de tecnologia, de prazer fácil, em que tudo é muito fácil, a gente come facilmente, o acesso ao alimento é mais fácil que era na Idade Média, o transporte é mais rápido. Então isso tudo nos deixa embriagados, muitas vezes, entorpecidos, de maneira que a lembrança de Jesus vai se desfazendo, ela vai desaparecendo, né, na memória. Aí que entra o trabalho cristão de movimentos como o movimento que o SER começou, de divulgação do Evangelho, junto com Haroldo, o movimento dos NEPs, dos Núcleos de Estudo e Pesquisa do Evangelho. O Seu Honório começou lá atrás. O Seu Honório começou lá atrás, e que aqui em Minas o pessoal da União Espírita Mineira chama de EMEG, né? Que é o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, e que carinhosamente ficou conhecido como Miudinho, né? Então esses movimentos em várias cidades do país, fora do país, né? O movimento nos Estados Unidos, na Europa, muito forte de estudo do Evangelho. Então, esses canais todos, o canal do NEP, o canal do Miudinho, né, esse movimento todo em torno do Evangelho, isso atende a um objetivo da espiritualidade. Fazer com que esse homem contemporâneo, fascinado pelo mundo tecnológico, fascinado pelas facilidades do hoje, tenha ali, naquele vídeo, naquele livro, naquela canção, né, o trabalho de Tim Vanessa, maravilhoso, né? Tenha naquele produto espontâneo, genuíno, de conexão com o Evangelho, algo que o remeta à vida de Jesus. Então eu vejo isso com uma alegria imensa, porque eu vejo Jesus caminhando conosco, no mundo contemporâneo. Jesus andando conosco pelas ruas das grandes cidades, Jesus enfrentando conosco a fila de um banco, Jesus atravessando conosco, né, uma promoção de supermercado. Em todas essas circunstâncias contemporâneas e rotineiras, Jesus pode se fazer presente através de uma lembrança apenas. E esses canais de estudo do Evangelho, eles nos ajudam a fortalecer essa lembrança de Jesus na nossa vida. Até por isso, né, Jesus fala um outro Consolador, porque o primeiro Consolador é Ele. É Ele mesmo. E esse, né? outro é algo que vem nos remeter novamente remeter a Ele, no Ele. caso. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, a partir da sua experiência com o Miudinho, né, qual a importância desse tipo de estudo para que a doutrina espírita cumpra esse seu papel de paráclito, né, de consolador? E também, assim, quais os resultados você tem percebido desse estudo? Primeiro para você, segundo para o grupo ali que participa, para a casa em que você está, enfim. O que esse consolador, esse paráclito, esse estudo tem trazido de benefícios e de algo proveitoso? Esse paráclito já está na minha vida já há um tempão, né? Inclusive eu aproveito a ocasião aqui para desfazer um equívoco. Eu não sou o Miudinho, né? Muita gente acha que é um apelido do Luiz. Luiz é o Miudinho. Meu amigo, com 100 quilos, ninguém é Miudinho, né? Ninguém é Miudinho. Mas é um apelido assim... É um apelido carinhoso da metodologia. Sim. Eu conheci essa metodologia em 1998, numa Cometrim, um encontro aqui do Triângulo Mineiro, uma confraternização de moços e pessoas mais maduras aqui do Triângulo Mineiro, na cidade de Ibiá, né? Pertinho de Patrocínio, né? E o Seu Honório foi fazer uma palestra lá. E foi o primeiro impacto, assim, eu vi assim um palestrante, um orador espírita, que tinha uma intimidade tão grande com o texto bíblico. Eu tinha 17 para 18 anos, aquilo me deixou muito impactado. Na época não tinha internet, então o nosso contato com a União Espírita Mineira, com o Movimento Espírita de Belo Horizonte, era um contato mais difícil, mais complicado. Se dava através de oficinas que a União dava aqui em Uberaba, e a gente ia participando. E eu sempre acalentando esse sonho de um dia aqui em Uberaba iniciar uma reunião que tivesse mais ou menos as características das famosas reuniões que aconteciam no Grupo Emmanuel lá em Uberaba, lá em Belo Horizonte.
né? As reuniões de estudo do Evangelho, daquela maneira, né? Aquela moda de estudo minucioso. Então, em 2012, depois de muito tempo, né, me aproximei do pessoal do SER, de Belo Horizonte, do Haroldo. Em 2012, a gente fundou o grupo de estudo minucioso do Evangelho aqui em Uberaba. E paralelamente, minha atividade junto com o pessoal do SER, né? E aí, agora, recentemente, em 2016, é que veio a sugestão do pessoal do SER, de alguns amigos aqui de Uberaba, de que essas reuniões passassem a ser registradas. Então, para o público da internet, isso é um fenômeno recente, né? Mas para mim é uma coisa que remonta à minha adolescência, o final da minha adolescência, né? Essa vontade de estudar o Evangelho. E nesse transcorrer, Arthur, é claro que eu vivi problema familiar, problema financeiro, problema de saúde. E em todas essas circunstâncias, o estudo do Evangelho, uma passagem, uma parábola, uma cura pontual, né? Ela chegava como um bálsamo, assim, aliviando o coração, deixando o peito leve para atravessar aquela circunstância com elegância, né? Sofrendo, mas com heroísmo, fé, né? com fé. E aí o seu sentimento de gratidão é retribuir ao Evangelho tudo aquilo que o Evangelho te ofereceu. Só que você não retribui diretamente para o Evangelho, porque o Evangelho não é um indivíduo, o Evangelho é um movimento, né? Então você faz isso pelas pessoas, através das pessoas. Então eu fico muito feliz de ver o Mildinho, né, os episódios do Mildinho chegando nos lares, gente falando, olha, eu estudo culto, no culto do Evangelho na minha casa, a gente assiste o Mildinho, gente dizendo, em outro país, eu pego o ônibus escutando o Mildinho. Isso é muito gostoso, porque cada vez que uma pessoa dá uma notícia positiva dessa, eu sinto que eu retribuí ao Paráclito, né, ao meu companheiro, aquele que tem caminhado comigo nos últimos anos, em parcelas diminutas, o muito que eu recebi, né? É um movimento de gratidão. Isso que você tem feito no NEP, que a gente tem feito no Mildinho, com o SER, com esses trabalhos todos, é, na verdade, uma manifestação de gratidão por aquilo que a gente recebeu de Jesus, né? Que bacana, meu amigo. Creio que deu para dar aí um gostinho, né, do que é esse estudo do Evangelho. Se você não conhece ainda, conheça o canal do Mildinho lá no YouTube. Os estudos estão fantásticos. E todas essas propostas desse estudo do Evangelho, que é para nós realmente alimento, esteio, conforto para as dificuldades da vida, as sementes ficam ali aguardando o momento propício para germinar, para frutificar. Então vamos investir nisso e fica o convite aí todos a participarem conosco dessa jornada com Jesus, caminhando com Ele ao nosso lado, na figura desse Consolador, da doutrina espírita, que nos lembra, que nos remete àqueles tempos tão belos e tão bonitos do início do cristianismo, trazendo de volta para esse mundo em aflição, esse mundo em transição, como diz o Emmanuel, né? O espiritismo chega no momento psicológico adequado para sustentar e alentar o espírito humano na grande transição. Esse é o papel do Paráclito, estar ao nosso lado e graças a Deus hoje, né, com as redes, nos sentimos cada vez mais próximos mesmo, apesar da distância física, estamos juntos nessa mesma caminhada. Meu amigo, muito obrigado, que Jesus te abençoe no estudo, na divulgação do Evangelho, no Mildinho, que tem sido para nós realmente bem grandioso, apesar do nome, tem sido sementes muito proveitosas. Um grande abraço, Jesus te inspire sempre, viu? Aos amigos de casa também, um grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos aí no próximo episódio.